Peguei, entrei no ônibus. Antes, dei um beijo na minha filha cheia de tudo, para tudo que era canto. Despedi da minha esposa olhou na minha cara e disse: você é cura cruz. Eu disse: eu sei que Jesus vai honrar minha fé. Orei por ela, mais chorei do que orei, não sei o que foi que orei. Chorei muito. Peguei meu baixo, enfiei dentro no bagageiro do ônibus e fomos. Tocamos na Praça Rui Barbosa, na Praça 19 de Dezembro, Tiradentes, e chegamos lá na Igreja Central. O pastor Pimentel veio com um sorriso largo, ele tinha uma saúde até mais ou menos, nos abraçou, bateu no meu peito e falou assim: Júnior, hoje eu quero escutar o baixo tuba. Porque se alguém não sabia, vai saber hoje. Pimentel era trombonista e dos bons. Aí eu falei: sim, senhor. Quando ele olhou 60 músicos tocando, sentado assim, ele falou: cadê os baixistas? Só tinha eu. Ele falou: você vai aguentar com tudo isso nas costas? Eu falei: vou tentar, pastor. Aí ele falou para o Romeu assim: toca o hino, estava na moda naquele tempo, Somente Olhar a Ti. Arranjo do Zé Siqueira. Quando a banda começou a tocar o hino, Somente Olhar a Ti, os músicos das bandas, os mais antigos devem lembrar desse arranjo. E nós começamos a tocar. É possível que alguém lembre, o senhor deve lembrar, pastor falecido, pastor Mário Rosa, gordão, começou a andar no púlpito, pastor Edson, lá em Curitiba, e eu não conhecia ele, mas quem é de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica. Aquele homem começou a andar lá no púlpito, para lá e para cá, com as mãos nas costas. De repente o homem desce uma escadinha que tira o púlpito e veio. E eu estou tocando, a cabeça vai Irati. E Deus, quando quer falar com a gente, irmãos, Ele fala uma linguagem que a gente entende. Quando Ele quer chamar a sua atenção, Ele te chama a atenção de uma forma tão educada, que ninguém entende que Ele puxou a tua orelha, mas você sabe. Ele não faz você passar vergonha. Esse é o Deus que eu conheço. Quando nós acabamos de tocar, eu não tinha nem tirado o instrumento do meu ombro. Aquele homem chegou para mim com um lenço, passou nos meus olhos porque eu chorava muito, mas estava tocando. Eu não deixei de tocar. Passou o lenço e diz assim: eu sou o Senhor que te conheço. Pare de chorar. Eu já fui lá no hospital, fechei a sepultura da pequena, troquei todos os intestinos dela, e quando você voltar lá, ela vai estar sentada no colo da sua mãe, comendo bolacha Maria. Aleluia! Faça a minha obra agora com alegria, descansa na minha palavra, porque o que você queria, eu já fiz. Eu não vi a hora de chegar em Irati. Cheguei lá no hospital, o seu Oscar disse: não pode entrar, meia-noite, não pode entrar. Eu disse: eu vou entrar. Por que você vai entrar? A tua filha já está quase morta. Está nada, ela está sentada no colo da minha esposa comendo bolacha Maria. Eu já sabia que crente era louco, agora eu tenho certeza. Eu falei: o senhor vai ver com seus olhos ela comendo bolacha Maria. Mas meu filho, é meia-noite e meia, ela está comendo bolacha Maria. Mas não pode. Vamos comigo, o senhor vai ver. Quem falou isso? O Deus que eu sirvo. Mas é meia-noite que ela vai estar comendo bolacha Maria. Peguei ele, entrei com porta e tudo para dentro do hospital. Cheguei assim, abri a porta. Ela só olhou assim para mim e disse assim: boiacha Maria. Vamos comer, papai. Boiacha Maria. Hoje ela é casada com o pastor da Palmeira. Levante a mão para o céu. Deus cuida dos detalhes da sua vida. Louve ao teu Deus no deserto da tua vida, porque enquanto você está cantando, alguém está sendo abençoado e Deus está trabalhando por tua causa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Volto ao texto agora. A história diz
que quando Davi está trazendo a arca lá da casa de Obed-edom para Jerusalém, a história diz que havia um menino na faixa de 13, 14 anos que estava no meio da multidão, e lá vem Davi dançando na frente daquela arca, e os levitas cantando, os sacerdotes trazendo aquela arca, e Davi vem com a sua estola de rei, a coroa na cabeça, e a Bíblia fala que Davi vinha dançando de alegria, e o menino rompe aquela guarda de segurança e invade, e vai na direção de Davi, e quando os guardas querem segurar aquele menino, a história diz que Davi dá um grito e diz: deixa que o menino venha, e aquele menino vem e abraça Davi. Quem era aquele menino? Asaf. E naquele instante Davi abraça Asaf, e o Espírito de Deus que estava em Davi passa em Asaf. Daquele momento em diante, Davi sente no seu coração que algo sobrenatural ele precisava fazer por aquele menino. Então ele leva aquele menino para o reino e começa a ensinar música para aquela criança. Foi o que o pastor Rui fez alguns anos atrás para esses jovens. Hoje ele está sentadinho como rei Davi aqui, só observando aquele ensinou. Mais tarde, Davi, com aquela enorme orquestra, ele pega e diz: Asaf, agora é com você, a continuação da orquestra. Eu acho interessante essa história, eu acho muito interessante, porque o levita, ele tinha 4 funções. Ele poderia ser sacerdote, sumo sacerdote, poderia ser escriba, poderia também tangir os seus instrumentos, e assim por diante. E a tribo tinha 12 tribos, Israel tinha 12 tribos, apesar que nos últimos tempos tem surgido a 13ª tribo, que é a famosa tribulação. Não vou entrar nessa questão, porque essa coisa está proliferando demais na conta, mas a tribo de Levi era uma tribo corajosa, era uma tribo destemida, era uma tribo aguerrida, que eu penso que a tribo de Levi, que é os levitas que estão aniversariando aqui hoje, é essa tribo aguerrida que a chuva não segura em casa, o mau tempo, o frio não segura em casa, nada detém em casa, porque existe um momento que precisa os ensaios, e esses ensaios é para aprimoração, para se cantar, para se tocar melhor para Deus. Eu fico assim meio indignado quando às vezes acontece alguém, aqui não tem, por isso que eu vou falar. Alguém chega assim e diz assim: eu vou cantar um hino para Jesus, eu não ensaiei, os irmãos me perdoem, eu não ensaiei, mas é para Jesus. Tipo, é para Jesus, irmão, então vai de... Se eu for pastor dessa igreja, eu mando sentar na hora. Senta, irmão. Um dia o irmão chegou e falou: pastor, eu vou cantar um hino. O senhor dá uma meditada na letra do hino, e depois o senhor me diz como é que está a letra.